Bom, voltando aqui, é, quando o Unity abre, finaliza o carregamento, né? A gente vai ter exatamente essa tela aqui, né? Se você tiver aberto o sample, né, do RP, você vai estar exatamente nessa tela. Vamos aos pontos aqui, tá? Aqui na minha esquerda, né, nós temos uma aba aqui chamada hierarquia, tá? Essa aba aqui, ó, do canto. Essa aba aqui vai ter todos os elementos da cena atual, né? Os jogos eles são divididos em cenas, né? Cenas são como se fossem pequenos mundinhos ali, né? Então essa cena aqui ela tem alguns elementos já na cena. Aqui no meio a gente está vendo a cena, tanto que essa aba aqui se chama cena, né? Você pode ver aqui em cima. E a gente tem uma outra aba aqui no meio chamada game, que aqui a gente tem a visão do jogo propriamente dito, né? Ah, mas como é que essa visão aqui é diferente dessa aqui, né? Perceba que aqui na cena a gente tem uma câmera, né? É o primeiro item que chama câmera, e a câmera está montada justamente para o que a gente está vendo aqui, tá? Então tudo que a gente vê durante o jogo é a visão da câmera, né? Quem é gamer aí já tá ligado, né? Câmera em terceira pessoa, câmera em tudo mais. Aqui do nosso lado direito a gente tem uma aba chamada Inspector, que vocês podem perceber que ele muda à medida com que eu vou clicando nos elementos aqui da esquerda, né? Então o Inspector ele basicamente ele vai servir para a gente poder mexer nos elementos, né, nas propriedades desses elementos, e aí a gente vai passando um por um, tá? Aqui embaixo a gente tem uma aba chamada Project e uma aba chamada Console. O project é os diretórios do projeto, né? Todos os diretórios e tal. Eu não gosto muito de manter essa visão só aqui embaixo, tá? Então eu vou adaptar o layout aqui para a forma como eu utilizo, pelo menos, tá? Aqui na lateral a gente tem 3 pontinhos. Clicando a gente consegue ver um submenu, né? Aqui nesse submenu tem aqui a DD Tab Project. Então ele vai criar mais uma aba aqui. Isso é possível ser feito em qualquer lugar, tá vendo? Em qualquer lugar que tiver 3 pontinhos a gente consegue criar essa aba e tal. E aqui eu vou arrastar a aba. Perceba que quando a gente arrasta ele começa a tentar se conectar em algum lugar, né? E eu vou colocar aqui em cima esse segundo project. Eu deixo o daqui de baixo, tá? E eu mantenho daqui de cima. Só que aqui no caso daqui de cima, eu vou vir aqui de novo nos 3 pontinhos. E aí eu vou vir aqui em One Column Layout. Por que eu deixo assim, tá, galera? Para vocês entenderem o meu racional. Aqui eu consigo ter uma visão mais clara dos diretórios, né? Então, quando eu preciso procurar alguma coisa é mais fácil, por mais que tenha uma barrinha de busca aqui para buscar, tá? E aqui embaixo eu consigo ter uma visão de coisas maiores, né? Por exemplo, imagens e prefabs, e a gente vai entender o que é prefab em breve, né? Eu consigo ver ele de forma maior. Inclusive aqui embaixo tem um Slayer, né? Que a gente consegue ver melhor esses prefabs. Então, para quem faz level design, né? Para quem faz leveling, é melhor você ver os prefabs, os modelos 3D de uma forma maior, assim, para poder jogar na tela. Ok? Por isso que eu uso desta forma. Então, aqui basicamente é isso que a gente tem. Recapitulando, né? A hierarquia são os nossos elementos em cena. Aqui no meio é a nossa cena propriamente dita, e também quando a gente dá play na cena, né? Aqui em cima tem a parte de play stop. Quando a gente dá play, o Unity ele vai mandar a gente para um pré-render do jogo, né? Então aqui a gente consegue ver o jogo processado, né? E tudo mais. Aqui são os arquivos do projeto, né? E aí a gente vai passar um por um aqui para entender o que é cada coisa aqui. E aqui a gente só criou um segundo project para poder ter uma visão melhor. E o Spectrum, ele vai ter as propriedades de cada coisa, né, que a gente estiver utilizando aqui. E aí, aqui em cima tem alguns menus e tudo mais. Primeira coisa que eu achei importante de falar sobre o layout do Unity, né? O Unity ele tem algumas propriedades que são muito parecidas com jogos. Por exemplo, para fazer essa movimentação da câmera aqui na cena, eu clico com o botão direito, ok? Para mim chegar mais perto, eu posso usar o WSD como se eu estivesse num jogo de terceira pessoa, né?
WSD aqui, com o Ctrl pressionado, obviamente, né? Ctrl não, botão direito pressionado no mouse, eu consigo fazer essa movimentação aqui como se eu estivesse numa câmera em terceira pessoa. Honestamente, eu uso... o que eu mais utilizo é esse tipo de visão aqui, né? Apertando o botão direito do mouse. Existe essa outra forma de você poder manipular a cena aqui, que é o botão do meio do mouse, né? Que ele faz essa mãozinha aqui. Então você consegue já ter uma boa dinâmica de movimentação, vamos dizer assim, da tela, né? Que é uma coisa que, a priori, eu acredito que vocês vão ter um pouco de estranhamento, vamos dizer assim. Quem nunca mexeu com uma engine ou com um sistema de 3D tem um pouco de estranhamento de como é que você mexe nas coisas, né? E aí, beleza. Os elementos aqui na tela, eles estão... A gente pode simplesmente clicar e ele vai selecionar aqui dentro da hierarquia, né? E vocês podem perceber que às vezes um elemento ele tem várias subdivisões, né? Ó, você pega aqui, ó. No caso dessa mesinha aqui, ó. Capacete é uma subdivisão. Pedaço de madeira é uma subdivisão que a gente consegue manipular, né? A gente consegue mexer. E tem algumas coisas que estão em brancos aqui, por exemplo, a câmera, o sol, esses reflect probe aqui, que esses negócio branco aqui, às vezes pode incomodar um pouco a poluição visual. Você pode vir aqui em cima, né? Aqui na parte da cena, tem um botão aqui que é o último botão na parte direita superior ali, que é os gizmos. A gente pode desabilitar aqui, ó. Só clicar e você habilita e desabilita, né? E aí a gente consegue ver a cena puramente limpa aqui, né? Agora, como é que a gente consegue fazer a parte de movimentação aqui? Vocês perceberam que quando eu clico em qualquer elemento aqui, às vezes ele pega um agregado, né, de várias partes, aí eu tenho que clicar 2 vezes para poder selecionar exatamente o que eu quero, né? Porque aqui, às vezes, esse aqui é o agregado, né? Que a gente pode pegar por aqui também, tá? No lado esquerdo aqui na hierarquia, a gente consegue clicar em cada elemento aqui, separadamente, né? Ou a gente pode selecionar o grupo inteiro e movimentar o grupo inteiro, né? Ah, fiz uma besteira aqui. Dá Ctrl Z, funciona perfeitamente como qualquer outro lugar para você voltar a besteira que tu fez. Vamos aqui a parte de movimentação, que é a parte mais trivial de todos, né? Aqui nas versões mais recentes tem essa partezinha aqui, ó. Essa parte à esquerda, né? Que eu vou até movimentar aqui pra gente conseguir ver. Essa partezinha aqui, ela tem uma mãozinha, né? Que é o View Tools. Ela tem aqui o Move Tools, Rotation Tools, a Scale e o React Tools, ok? Então, para que serve cada um? Aqui, inicialmente, o View Tools, a mãozinha. A mãozinha ela só vai servir para a gente poder mexer na cena. Ela tem o mesmo comportamento do botão do meio do mouse, ok? Botão do meio do mouse, ele vai ter a mãozinha do Scale Tools. O Move Tools, né? Que aí a gente pode também apertar W, tá? A gente apertando W, ele vai para a parte de Move. Ele vai fazer essas 3 setinhas aqui, tá vendo? Vermelhinha, verdinha e tal. Se a gente pegar e arrastar, a gente vai mexer no elemento. A gente vai movimentar a posição desse elemento, ok? E aí, como a gente está mexendo num jogo 3D, a gente vai ter 3 posições para poder mexer, né? Mais para frente eu vou falar para vocês a diferença entre fazer uma modificação global e uma modificação local da posição, tá? Porque tem essa diferença, mas por enquanto isso é irrelevante. E aí vamos continuar aqui. Então, basicamente a gente tem a parte de movimentação aqui, a gente consegue mover os elementos, né? Você percebe que tem uma interseção entre 2 setas, né? Que também a gente consegue clicar e arrastar, que aí a gente pega duas coordenadas, né? Vamos dizer assim. Então ele vai mover para cima e para lateral e tudo mais. Essas interseções aqui. A gente consegue também fazer uma modificação na orientação da visão, né? Aqui em cima vocês conseguem ver
uma... Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui onde que eu estou clicando. É à direita, na parte de cima aqui, tem um quadradinho, né? Que tem várias coisinhas aqui. Que é essa parte de orientação, que quando a gente mexe a orientação aqui, ó, ele mexe junto, né? Então a gente consegue clicar ali e mexer em várias formas de orientação aqui que a gente possa utilizar. Por exemplo, preciso alinhar um negócio aqui, aí eu preciso orientar mais a X, a Y e tudo mais. Isso aqui é muito específico quando a gente utiliza esses tipos de orientações, né? Geralmente a gente vai utilizar sempre uma orientação mais isométrica, vamos dizer assim, né? Uma orientação mais lateral para poder mexer. Então percebe-se ali que a gente consegue ter os 3 eixos e consegue fazer uma modificação de visualização dependendo da nossa necessidade. Inclusive a gente consegue deixar ele totalmente 2D aqui nessa aba de 2D, né? E aí 2D a gente vai utilizar muito para poder mexer, por exemplo, na UI. Né, eu vou passar para vocês um pouco sobre Canvas, por mais que no futuro vai ter materiais aqui também sobre o UI Builder, que é a nova versão de UI da Unity, né? Mas a gente vai falar alguma coisinha sobre Canvas também, que aí a gente vai utilizar bastante essa versão 2D. Geralmente a galera que faz jogos em pixel art, jogos 2D, né? Utiliza mais essa aba 2D aqui do que essa movimentação de câmera que eu estou utilizando aqui agora. Beleza, vamos continuar aqui. Essa segunda aba aqui, que é a aba de rotação, que você pode apertar E no seu teclado aqui, ele vai aparecer essa bolinha, né? O Rotation, a gente vai conseguir rotacionar os elementos, né? A gente rotaciona também em 3 eixos aqui, ó. É só clicar e arrastar o eixo que você quer rotacionar, ok? E aí a gente consegue fazer toda essa movimentação aqui. E ele vai mexendo na posição do elemento, né? Dá para brincar bastante coisa. Normalmente quando a gente está fazendo leveling, tá? A gente usa muito WA aqui, ó. Então W a gente movimenta, o A a gente rotaciona. Isso aqui é muito, muito útil pra gente, tá? Se vocês forem fazer no futuro a parte de leveling, né? A parte do curso de leveling, vocês vão ver muito a gente utilizando essas duas, né? W e E, para poder fazer o leveling, correto? Vamos para o próximo aqui, que é o Scale, né? O Scale ele já faz esse eixo aqui com os quadradinhos, né? A gente consegue tanto mexer nos eixos propriamente dito, quanto a gente consegue mexer no branquinho que fica aqui no centro. O Scale basicamente vai servir para a gente poder esticar as coisas, né? Para algumas coisas funciona legal, tá? Por exemplo, às vezes você tem um modelo muito bem feito em 3D, que tem uma textura muito boa e tudo mais, aí você consegue escalar bem legal. Às vezes você não consegue escalar legal e fica distorcido e tudo mais, mas aí, caso você precise utilizar, né, é só apertar a tecla R do seu teclado e você consegue utilizar o Scale, ok? Por último e não menos importante, a gente vai ter aqui a opção do React Tools, tá? React Tools ele vai fazer essa bordinha com os pontinhos, como se a gente estivesse mexendo em algum editor de fotografia, né? Então isso aqui é muito útil. O React Tools ele é muito, muito, muito útil mesmo para quando tá se mexendo com layout, né? Com o UI do jogo. Porque aí a gente consegue mexer aqui como se a gente estivesse no Photoshop, por exemplo. Ó. E aqui tem as bolinhas, né? As bolinhas aqui a gente estica, recolhe e tudo mais. Então essas ferramentas aqui são as ferramentas mais básicas que a gente vai utilizar durante toda a nossa vida no Unity, basicamente. E vai utilizar em todos os games que a gente for fazer, independente de ser 3D, 2D. São a parte de orientação, né? De movimentação, para a gente poder posicionar os elementos e tudo mais. Essas aqui, eu não sei, em versões mais antigas eu não lembro se tem essa caixinha que fica aqui na cena, né? Mas eu tô acostumado a mexer sempre nos hotkeys e eu acho interessante que vocês aprendam a mexer também. Então, recapitulando aqui, ó,
W, E, R e T, tá? W é para posicionamento, E para rotação, o que é muito engraçado, que poderia ser no R, né? Mas não, tá no E. O R vai ser a escala e o T vai ser o react para a gente conseguir movimentar, tá? Já passando para uma próxima, né, no próximo vídeo aí que a gente vai falar mais sobre Inspector e começar a mexer de fato em alguns elementos aqui, e aí eu vou falar sobre material e tudo mais. Então assim, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, e aí caso você estiver seguindo uma sequência, o próximo vídeo aí, que é o 3, a gente vai falar mais a fundo sobre manipular essas propriedades, o que é cada uma das coisas e tudo mais. Valeu!